Hari Om Shanti Shanti Shanti. Seguimos então com o terceiro vídeo nessa série de uma semana sobre Yoga Sutras. Vale a pena você compartilhar essa sequência de vídeos com algum outro praticante muito interessado que você conheça. Se você é um professor, você viu que na sua turma de formação, por exemplo, não teve chance de estudar Yoga Sutras, né, com uma certa profundidade, vale a pena dar uma passada de olho aí nesses vídeos, então compartilhe à vontade, manda ver. No último vídeo a gente viu rapidamente como que os três primeiros sutras pavimentam ali o que é, na verdade, o yoga, para não haver muita confusão, embora haja muita. Porque Patanjali tem que começar de algum lugar e ele já começa, ele cai matando, né? Ele fala Yoga Sthita Vritti Nirodha e fala logo que Yoga é o controle das flutuações mentais. É muito interessante esse sutra porque, como a gente viu, ele é tanto uma referência ao estado de Yoga, quanto uma referência ao caminho que você usa para chegar lá. Porque um caminho de controle, né, do corpo, da mente, dos sentidos, vai dar num estado em que não é necessário controle. É um estado de, você poderia dizer, cessação das flutuações mentais, é um estado de samadhi, é onde culmina a meditação. É um estado em que você fica frente a frente com a sua própria natureza, né? E a natureza do eu, ela é livre de pensamento, ela é livre de, enfim, de qualquer tipo de limite, de composição, por assim dizer. Então, esse estado de samadhi também, você pode dizer que é uma referência, né? É referenciado nesse sutra. Então, de novo, lembra, mesmo que controle total da sua mente fosse uma coisa possível de conseguir, você desejaria ter uma coisa dessas, né? Sempre sabendo o que virá na sua mente, sempre podendo escolher aquilo que vem, o que não vem, o que você vai poder dar corda, o que você não vai. Então, mesmo se fosse possível, será que é uma coisa desejável? Então, eu preciso pensar nisso. E aí, tanto é assim, a gente viu que no terceiro sutra ele fala sobre Tada Drashtu Swarupevasthanam. Então, aquele que vê, ele reside em sua própria natureza, né? Ou seja, no estado de yoga, você não vai a nenhum lugar, você não adquire nada, você reside em sua própria natureza, é alguma coisa que já é adquirida. E isso, por sua vez, é uma referência ao coração da prática de yoga, da maneira como os Vedas preconizam, né? A própria raiz, a origem do conhecimento de yoga, e por que ele está aí, e por que ele dá certo. O conhecimento de yoga dá certo porque se ele fosse uma questão de aquisição, né, mesmo que fosse de um estado mental, como o estado de samadhi, ele só poderia dar em fracasso, porque tudo que você pensa assim, adquirir, você tem chance de perder. E você, na verdade, você vai perder, porque tudo que você adquire nesse mundo tem um caráter mutável, é impermanente. E tudo que é impermanente decai e se destrói, ou pelo menos se transforma. E mesmo que essa coisa dure mais do que você, o seu estado mental de querer essa coisa, regrado por raga, doesha, né? Raga são os apegos e doesha são as aversões. Então, quando você olha para uma coisa e fala, nossa, quero muito isso, daqui a 10 segundos você pode não querer mais. Então, impermanência de um lado e de outro. Se o estado de yoga for um estado adquirível, né, a partir de você tem uma aquisição, você tem uma conquista, toda conquista é também uma perda, né, e se tornará uma perda, pelo menos de um lado ou de outro lado. Quando fala que Tada Drashtu, né, o Drashtu é aquele que vê, podemos dizer assim, né, não é exatamente essa palavra, mas é isso, o sentido. Ele reside em sua própria natureza, ou seja, finalmente ele está em algum lugar em que a tranquilidade, a paz, a felicidade de ser quem você é, isso não é um estado, né? É a própria natureza do indivíduo, é a própria natureza do sujeito. Não, isso é evidenciado pelo sutra que vem a seguir, né? Que diz Vritti Sarupyam Itaratra. De outra forma, o que está dizendo, Itaratra. Então, de outra forma, de outra maneira, ou seja, não estando em yoga, o que acontece? Vritti Sarupyam. Você se identifica com os vrittis. Então, é um estado normal de uma pessoa, né? Um samsari, digamos assim, que está em contato com essa loucura da vida, né? E nesses 4 primeiros sutras, né, já basta para você ter uma semana de aula só disso, porque em poucos sutras já ficou definido o que é o yoga,
e consequentemente, o que não é, a maneira de você conseguir, o que de fato, qual é a natureza, né, desse objetivo, né, no fim do caminho do yoga, como que você chega lá, e o estado natural do indivíduo que está atrás desse yoga, ou seja, um buscador, né? Então, resumindo, o lance é o seguinte: a gente precisa de yoga por que razão? Porque a gente sente que nas conquistas normais do dia a dia, no lidar com as coisas e com as pessoas, tem sempre alguma coisa faltando. Porque eu levanto todo dia de manhã com um objetivo em mente, ou muitos objetivos em mente. E conforme o dia, a semana, os meses, os anos vão passando, esses objetivos mudam. Algumas coisas eu consigo adquirir e outras não. E a nossa vida é essa sucessão de vitórias e fracassos até o dia que a gente morre, certo? E esses objetivos, eles são milhares e dependem das pessoas, ok? Mas por trás desses objetivos, tem um objetivo comum a todos nós. Nós queremos ser felizes. A gente levanta todo dia de manhã em busca dessa tal de felicidade, em busca, se você não quiser usar esse nome, felicidade, que hoje em dia saiu de moda, talvez, você quer se sentir bem com você mesmo, você quer viver tranquilo, você quer não ter estresse, né? E aí a gente traça planos, imaginando como que eu estou hoje, o que pode melhorar. E o interessante da questão sempre tem como melhorar. Por mais vitórias, por mais conquistas, por mais bem que a gente se faça, sempre a gente acha que tem algum lugar para a gente ir. A gente nunca está satisfeito. Então esse é o mundo do samsari. Então, vritti, sarupya, mitratra é isso, né? Estar identificado com os vrittis da sua mente é isso. Uma hora você quer chocolate, outra hora você quer macarronada, outra hora você entra de dieta, outra hora você faz exercício. Não tem saco para exercício, uma hora você vai querer trabalhar, você está num trabalho que você não gosta, ou então você está num trabalho que você gosta, mas ele te suga muito, ou então você não trabalha o suficiente, ou então o infinito acontece nesse vritti. Enquanto você estiver identificado com eles, o teu problema não tem solução. Porque se fazer alguma coisa da vida desse para uma pessoa felicidade permanente, era só encontrar o seu caminho, fazer essa coisa e depois, né, viveram felizes para sempre. Mas isso a gente sabe que é um conto de fadas. Como assim viver feliz para sempre? A partir do quê? Então, só esses primeiros sutras, eles já indicam qual que é o caminho a seguir. Porque o yoga não diz para você parar de trabalhar, nem para você se isolar das pessoas, nem nada disso. Ele diz para você olhar para essas coisas com sobre um outro prisma. O prisma de que você pode e deve, quando possível, satisfazer a sua mente, desde que você respeite os outros no caminho, sem a ilusão de que esse satisfazer a mente vai ser algum indicativo de felicidade. Porque não vai. Tudo que você encontra de prazeroso na mente, na vida das pessoas, sempre acaba. Ou porque a sua mente se modifica, ou porque a experiência acaba, ou porque o objeto se modifica. Essa é a natureza das coisas. E, portanto, um estado de yoga só é possível se ele for alguma coisa já adquirida e que não vai embora. Ele é montado em cima de uma verdade fundamental, que é a verdade do próprio ser, do indivíduo. Por isso que diz, Tadadrashta Swarupevastana, ele reside em sua própria natureza. E não consegue nada, não é uma aquisição. Por isso também é que você não pode dizer que yoga é o controle da sua mente. Primeiro porque é impossível, segundo porque, mesmo que fosse possível, é um estado a ser adquirido. Qual é o estado que você pode adquirir que nunca muda? Não, então isso é uma coisa impossível. Ok? Então, somente funciona essa lógica se o estado que você quer, que é o de felicidade completa e permanente, já for algo adquirido. E tanto é assim que no sutra seguinte ele vai dizer que justamente você não deve querer fugir dos estados negativos da sua mente. Não é o ponto, né? Só residir nos estados positivos. É impossível ter uma vida só de coisas positivas. Ele vai falar assim, Vrittaya, Panchataya, Klishta, Klishta. Então, os vrittis, eles são em 5 categorias, segundo 2 vertentes, agradáveis e não agradáveis, ok? Então, tudo que acontece na sua mente e a maneira que você reage sobre as coisas que vêm para você, só podem cair nessas 2 categorias, né? Eles são ou positivos ou negativos. E isso sempre vai estar presente. Então o ponto do yoga não é eliminar essas coisas, né? Porque eliminar a dualidade, vivendo no mundo dual, é impossível. Mas o que é possível eliminar
é a sua percepção de que você tem um problema com essa dualidade, né? Porque o mundo, ele funciona muito bem. A gente é que tem um problema com ele. E o yoga visa a resolver esse problema que você tem com a dualidade, porque a dualidade ela funciona super bem, né? Com ela, o claro, o escuro, a vida e a morte, essas coisas não podem ser separadas, não pode haver somente luz, tem que ter escuridão. Não pode haver somente o estado de meditação, tem que ter o estado de sono. Não pode ter somente o estado de alerta, tem que ter o relaxamento. Então a dualidade ela é parte da vida e a gente pode ver que Patanjali amarra muito bem uma coisa da outra. Então você percebe, como eu disse lá no primeiro vídeo, como o Sutra tem essa característica de fio, né? Tem uma condução de um para o outro. Você nunca pode tentar entender um isoladamente, senão você vai estar prestes a cometer um grande erro. Então me acompanhe, a gente não está nem na metade ainda, tem muita coisa para a gente ver e a gente segue junto no caminho. Om.